Moisés, sua história é tão maravilhosa, tão completa, que nos deixa até um pouco perplexos. E eu gostaria de saber se podemos dividir nossa prosa em 3 partes. Os 40 anos do palácio, os 40 anos do deserto de Midian e os 40 anos liderando o povo. Pode ser? Faz de conta que o programa é seu. Miriam, sua irmã, ela foi muito astuta para conseguir colocá-lo dentro do palácio, né? Na realidade, ali, Jó, a astúcia não foi, né, da Miriam. A astúcia ali foi de todo mundo. Foi da Miriam, foi da minha mãe, porque todos eles tinham que saber como é que funcionavam as coisas, que horário que a princesa tomava banho, como é que o rio era a correnteira do rio, né? Todo mundo trabalhou junto ali. E nós não podemos esquecer que, acima de tudo isso, Deus estava no controle, né? Deus estava cuidando da minha vida, e Deus tinha um plano na minha vida. E para isso ele começou mudando a sua sorte. Como é que foram esses primeiros 40 anos do palácio? Posso aqui na aqui fazendo o favor? palácio. Estão me ouvindo? Muito bem. Obrigado, Jéssica. Bom, voltando aqui. Ok. Como é que foi esses primeiros 40 anos do palácio? Acho que foi uma maravilha, né? Sim e não. Eu estou a entender que a partir do momento que eu fui adotado pela princesa Hatshepsut. Quem? Hatshepsut. Meu Deus. Quando eu fui adotado por ela, então o que ocorre? Eu era o próximo faraó. Eu tinha que ser preparado para ser o próximo faraó. E isso era muito complicado. O Egito, você deve muito bem saber, né? Sua cultura aí, João. O Egito é o maior país daquela época. O Egito é onde muitas coisas foram descobertas em relação à matemática, ciências, né? Medicina até. Então, o próximo faraó, ele tinha que ser treinado em tudo isso. Então, eu tinha que estudar muito, trabalhar muito. Não é tão simples assim. E como que era essa preparação? Obrigado. Essa preparação, é como eu falei, né? Essa parte toda do treinamento, na parte intelectual, né? Línguas, né? Tudo isso. Eu tinha que fazer, estudar muito, né? Manhã, tarde, noite, não tinha muito descanso. A vida era boa, mas tinha um preço a pagar. Que dureza, hein? Acho que eles deviam ter aproveitado que você foi formado no palácio, tinha um homem de grande conhecimento e, sei lá, preparado uma armadilha, usaram seus conhecimentos para atacar os opressores? Jó, nem tudo, né? O caso se resolve, né, pela força. E, como eu disse, né? Aquele não era o momento. Você sabe que o meu povo lutou muito. O povo de Israel travou muitas batalhas depois. Mas não era aquela hora de fazer isso. E além disso, eu não considero o que aconteceu como uma rejeição, né? Mais tarde eu fui perceber a importância daquele evento para a formação minha como líder daquele povo. Até porque se você for sair matando todo mundo que se rebelasse, o que tinha, né? Imagina o pastor Everson aqui. Já viu, né? E com isso, né, toda aquela pompa do palácio ficou para trás, né? E eu tive que fugir desesperadamente ali para salvar a minha vida. É verdade que havia pena de morte no Egito? Sim, o Egito tinha um código de leis muito avançado. E o não matarás, que tem também na nossa lei aqui, e já tinha lá. Então, por essa causa, eu tive que fugir. Entendeu? Bom, os primeiros 40 anos já se foram. Temos agora os 40 anos do deserto midiano. E você já chegou quebrando o pau por lá. Mas aquele pessoal mereceu, né? Aquele pessoal mereceu. Chego lá, um monte de camarada, dando umas de machões para cima de umas pastoras, lá, umas meninas, né? Então eu mostrei para eles como é que era brigar com alguém do tamanho deles. Sabe? Então, homem mais manso da terra, foi e é assim chamado nas escrituras. Mas como foi acontecer com você logo que você ter chegado numa briga assim? Esses 40 anos no deserto, né, eles foram muito importantes para mim.
Se nos primeiros 40 anos, como eu falei, né, eu fui preparado intelectualmente, né, toda a minha formação cultural se deu ali, no deserto é onde Deus me preparou, né, espiritualmente, para que eu me preparando para ser um líder lá à frente. Fale um pouco da sua família. Bom, para falar de família, eu queria voltar um pouquinho no incidente do poço, né? Quando eu cheguei lá no poço, ali em Midian, e vi os pastores, né, as pastoras lá, as meninas, elas não me viram, mas uma delas me chamou muito a atenção. Zípora. É isso mesmo. Uma pessoa muito especial, né? Foi muito importante na minha vida. Muito bonita. Muito bonita? Olha, eu estava chegando aqui para o programa e eu vi tinha uns rapazes ali, não era aqui da igreja, outros rapazes ali, e passou uma moça muito bonita ali na rua. E eles usaram uma expressão estranha para se referir àquela moça. Qual? Parece que foi avião. Ah, então ela era um avião. A Zípora? Qual é o maior avião que vocês têm por aqui? Muito bom. Então quer dizer que seu casamento foi bom? Sim, em todos os aspectos, né? Uma mulher muito, como eu já disse, né, virtuosa e que foi importante na minha preparação como líder mais tarde. E os filhos, Moisés? Os filhos foram Gerson, né, e Eleazar, né? Gerson, né, o peregrino em terra estranha, e que mais tarde vai ter um papel muito importante na descendência do nosso povo. Você disse que esses 40 anos foram muito importantes na sua vida espiritual. Como? Por causa de Jetro, né? Jetro, o meu sogro, ele era um sacerdote, né, de do Deus Altíssimo, e foi um cara fantástico. Que tipo de sacerdote ele era? Um sacerdote mais ou menos como era Melquisedeque, né? Melquisedeque era um sacerdote de Deus no meio dos cananeus, e o meu sogro era um sacerdote de Deus no meio dos midianitas, né? Eu conhecia o Deus dos meus pais, né? Eu ouvia falar dele, mas com Jetro eu aprofundei esse conhecimento, né, no caso, e me preparei para conhecer a Deus melhor. É verdade. O que você falou é muito importante. Nós não podemos apenas conhecer Deus de ouvir falar. Eu era assim no princípio, só conhecia Deus de ouvir falar. Mas depois de tudo que eu passei, de tudo que eu enfrentei, eu conheci de andar com Ele. Então, como se deu o seu encontro com Yahvé? A sarça, né? A sarça ardente. Eu duvido que alguém aqui não conheça essa história. Então, foi um dia memorável. Exatamente, foi uma coisa para não esquecer nunca, né? Olha, eu não diria exatamente isso, João, porque a sarça foi importante, foi um momento importante, mas Deus, né, Ele tem muitas outras coisas, né? Então a sarça para mim foi importante, mas foi só o primeiro. Depois vieram muitas outras manifestações de Deus. Muito bom, aliás, muito bom mesmo. Afinal, nosso Deus ele é infinito em sua grandeza e não é Deus de uma única manifestação. E com isso a gente aprende, né, a entender as fases da nossa vida, o que Deus está fazendo em cada parte dela. E com isso a gente aprende a não murmurar, né, mais as coisas que acontecem. Você entende bem disso, né? E como? Entendo muito. Murmuração, entendo bastante. Falando nisso, vamos aos últimos 40 anos. Foram os mais importantes? Não diria que foi o mais importante. Até mencionei um pouquinho que nós precisamos entender que Deus ele tem coisas específicas para cada etapa da nossa vida, né? Então cada uma tem uma função. Eu fui preparado de uma forma no deserto, no palácio, fui preparado espiritualmente no deserto e agora chegou a hora de exercer o que Deus tinha para mim. E como foi guiar esse povo no deserto? Não foi fácil, né? Por que não foi fácil? Imagine você conviver com 3 milhões de pessoas. Você sair da escravidão com 3 milhões de pessoas e depois você ver essas praticamente 3 milhões de pessoas desaparecer. Interessante, eu nunca tinha parado para ver por esse ponto de vista. Você guiou este povo e teve que ver o fim de todos eles. A pior coisa para um líder, né, para um pastor, é assistir, né, a morte daqueles que lhe ajudaram a trazer a vida. Por exemplo, né, olha para vocês aqui, o seu pastor está aqui, né? Imagina que chegasse no último dia, chegasse na hora H, ele estivesse aqui. Sobraram quantos mesmo lá? Alguém lembra? Quantos sobraram? Muito bem, o pastor Everton de repente subir
né? Na hora final, sei lá, vamos escolher 2 aqui, com a Tatiane e com o Carlos Rogério. E os outros? Imagina a dificuldade que foi, muito terrível isso para mim, Moisés. Perdão, João. Moisés sou eu. Qual foi o momento mais difícil para você nesse deserto? Fora essa questão que eu mencionei, né, do povo, foi o dia que Deus me disse que eu não entraria na Terra Prometida. Aquilo foi muito complicado. Dá para perceber, porque Deus chegou e deu um basta, né? Deu sim. E o que acontece? Já fora difícil para mim enterrar o Arão, que foi muito parecido à minha situação, e Miriam, minha irmã, né? Mas aquele lá foi muito pior e doeu muito mais ainda. Chegou e doeu muito. E quando chegou o momento? Eu pensei, Jó, que Deus estava me punindo ao extremo, né? Por conta do episódio da rocha, que era para me falar com a rocha, né? E a água ia sair, mas murmuração, né? Como já falamos aqui, aquele povo, 3 milhões, né? Na orelha, né? E eu perdi a cabeça e dei uma pancada na rocha. Né? Achei que Deus estava me punindo extremo por isso, mas não era. Acho que muita gente pensa assim, né? É verdade. E como você diria que foi isso? Como é que foi o momento? Como é que foi quando chegou lá e tal? Não era a punição de Deus. Não era. Não? Não. É um convite legal. Vamos ali no alto do morro, você vai morrer e tal. Jó, acontece que nós precisamos aprender que em determinados momentos Deus quer mudar a nossa situação, né? Deus quer, às vezes é hora de a gente parar. Então, para mim, ali naquele instante, no alto do morro, eu olhei, eu vi a terra de longe, né? Deus me pediu para me contemplar, eu vi Canaã, muito bonita, no caso ali, e eu olhei para o outro lado, todo o povo ali, né, no arraial, e eu me lembro que Deus me mandou deitar. Então uma coisa assim impressionante aconteceu. Continua, tô ansioso. Então, eu me deitei ali, fechei os olhos, então eu ouvi uma voz, né, me chamando. Então eu não entendi bem o que estava acontecendo. Quando eu abri os olhos, né, ali eu falei, tinham anjos, né? Anjos de Deus estavam ao meu lado. E um deles chegou para mim assim e me disse: Moisés, você lembra de como era a terra que você viu agora há pouquinho? Eu disse: lembro. Mas você quer aquela terra ou você prefere essa terra? E aí, Jó, eu vi o paraíso que Deus tinha preparado para todos que estavam ali antes, né? E eu vi aquele lugar. E antes que eu pudesse responder, chegaram Abraão, Isaac, Jacó, Sara. E aí o anjo disse: você ainda quer voltar com aquele povo ou você quer ficar com esses aqui? E eu não tinha como responder ao contrário. Eu fiquei. Olha a Deus. Acho que de novo devo dizer que nunca pensei nesse episódio dessa forma. Fabuloso, fabuloso. Quero agradecer aqui perante a todos pelo seu testemunho e pela sua vida, pelo exemplo que você é. Foi um prazer, né, estar com vocês, e eu que agradeço poder reviver esses instantes com vocês. Uma salva de palmas para Moisés.